Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados. Billy Jean Trader aqui começando mais um estudo pré. Hoje, quarta-feira, 23 de outubro de 2019, são 7 horas e 52 minutos agora, pouco mais de uma hora para a abertura do nosso mercado de índices futuros, às 9 horas, né? A gente aproveita para agradecer as visitas que o nosso canal aqui recebe, aos comentários que a gente tem recebido, principalmente nos estudos pré, no vídeo que a gente posta diariamente, né? Deixem o seu like. E também a gente agradece, galera, a confiança que muitos estão depositando e enviando e-mails para a gente sob pedido de ajudas, de dicas, né? Consultando em relação a algumas informações. A gente até ontem postou aí uma, uma mini mentoria, né, na página do Facebook em relação àqueles que estão perdendo dinheiro, principalmente no day trade, né? Os iniciantes, né, eles, para conhecerem o mercado financeiro, o ideal é que eles comecem com o swing trade ou com buy hold, né, que é um mercado mais lento, mais tranquilo, né, menos risco, exige menos tempo, principalmente para aqueles que ainda trabalham, né, que querem iniciar nesse mercado e que querem depois migrar para day trade, que é mais às vezes do que uma Fórmula 1, é como se fosse um piloto de jato, né, de caça. Aqui o preço ele muda de direção a toda hora, alto risco, você tem que estar com os nervos à flor da pele. E isso, galera, a gente tem que começar já com um certo conhecimento mínimo do mercado financeiro, principalmente de renda variável, né? A questão é que tem muita propaganda, né, nas mídias, né? Muita propaganda nas redes sociais. Não, day trade, você vai ganhar dinheiro fácil. Esqueçam isso, isso não existe. Não existe dinheiro fácil. Senão todo mundo seria trader, né? Não existiria engenheiro, bombeiro, advogado, economista, médico, enfermeiro, enfermeira, né? Todo mundo viraria trader. Dinheiro de graça, pô, dinheiro não de graça, mas dinheiro fácil. Então, galera, é isso aí. Então, a gente colocou ontem, a gente até no Instagram postou lá uma foto, né? Mas está direcionando para o Facebook, porque é um texto relativamente extenso, é um textão, mas que coloca lá umas dicas, se não me engano, uma dúzia de dicas, né? O que é que alguém que está perdendo dinheiro, alguém que realmente está perdendo dinheiro em day trade deve fazer. Isso aí, o Biridinho decidiu colocar isso no Facebook e no Instagram, em função de simplesmente um pedido que a gente recebeu no e-mail. A frase foi assim: por favor, me ajuda a sair do fundo do poço. Isso é uma frase muito, vamos dizer, tocante, né? E a gente se sensibilizou, a gente até já mandou individualmente para vários pedidos desse tipo, mais de 20 que a gente recebeu aí ao longo desses meses que a gente está aqui no YouTube, né? Só para lembrar, a gente começou em março no YouTube, a gente é trader aí há 7 anos, né? Mas a gente só resolveu entrar nas redes sociais em março em função da matéria que saiu no Valor Econômico, dizendo que a maior parte dos traders, 90%, né, dos iniciantes em day trade, sai no prejuízo. Então vejam lá que é uma dica interessante para aqueles que estão perdendo dinheiro, obviamente, e que podem indicar para algum colega que está nessa situação. Galera, voltando aqui ao nosso mercado, deixe o seu like, obviamente. Ontem foi uma festa, né? Eu dei uma cochilada ontem no início do dia. Se vocês olharem o vídeo de day trade que eu postei ontem, eu falei que daria uma venda mais ou menos nessa linha azul aqui, olha, que eu coloquei no mini índice, no gráfico da direita aqui, ó, que foi o ajuste de antes de ontem para ontem. No começo, na abertura do mercado, eu falei, ó, daria uma compra aqui. Eu não, infelizmente, eu cochilei, por quê? Porque eu estava concentrado aqui num trade no dólar e eu tive algumas tarefas aqui internas que eu tive que fazer, não dava para... E aí eu perdi esse comprão aqui, olha. Ele subiu mais de 1.000 pontos, 1.500 pontos aqui, e eu tentei ficar tradando aqui e, infelizmente, bom, fiz um primeiro trade, fiquei em um loss, né, de menos de R$200, depois diminuí o loss, zerei o financeiro. No final eu saí com uma grana aqui, com a gordura que eu tinha feito na doleta, deu aí 70% da meta, quase fiz overtrade, né? O meu limite são 5 trades em cada ativo, na doleta e no mini índice. Na doleta normalmente eu faço um, eu gosto de tradar a doleta na abertura, e aí no final tomei 2 stop loss, zerei, depois
fiz uma grana e tal, não entrando estabanadamente e sem critério, mas não, sempre usando o setup Sniper 382. E aí, infelizmente, dei essa cochilada, mas passou. O que importa é que eu saí no positivo, né? Eu sei que muita gente ontem perdeu dinheiro porque, infelizmente, ele subiu e não corrigiu, ficou aqui em cima. Ontem, em função dessa aprovação da reforma da Previdência, né? Que é um marco histórico, ele é muito importante, não pela reforma da Previdência, porque tanto no governo FHC como no Lula, houve algumas mudanças aí na Constituição em relação à Previdência, né? Mas essa de ontem, ela é mais importante em função da economia, de cerca de 800 bilhões que podem ocorrer na estrutura fiscal do Brasil nos próximos 10 anos, né? E ela pode iniciar uma série de outras reformas da Constituição que deve melhorar bastante a questão de gasto do governo. O governo está quebrado, né? E, por consequência, estados e municípios idem. O que está na pauta aí do governo, galera? Agora, né? Tem uma PEC paralela da Previdência, que inclui estados e municípios, essa que foi aprovada ontem, em segundo turno no Senado, aí, com 11 votos a mais do que se precisava de mínima votação, né, para aprovação em plenário no Senado. A gente tem essa PEC paralela, que inclui, repito, estados e municípios, nessa questão da reforma da Previdência. Estados e municípios estão fora dessa que foi aprovada ontem. O governo precisa urgentemente diminuir os gastos obrigatórios. Tem um projeto aí que o Congresso, né, ou seja, Senado e Câmara e governos já estão discutindo, está indo bem. Isso se deve principalmente ao Paulo Guedes, né, uma vez que ele é o posto Ipiranga da economia do Bolsonaro. E cerca de 94% do que é arrecadado, a Constituição obriga o governo a gastar. Ou seja, é complicado isso aí. Bom, a terceira, os militares, né, existe também uma reforma da questão de aposentadoria e salário dos militares, a tributária, que até está ficando aí para o final, e a administrativa. Quer dizer, avaliar de maneira mais rigorosa os funcionários públicos, tentar igualar o salário deles ao salário dos brasileiros comuns da iniciativa privada e uma série de outras coisas. Então, em função disso, os gringos estão de olho aqui dentro para investirem, porque o mundo lá fora não tá muito bom, né, para investimento, em função de juros baixos e de instabilidade numa recessão que se avizinha a partir do ano que vem, né? Ela já está sendo sentida agora em 2019. Só para ter uma ideia, galera, de como que os gringos enxergam a gente em relação à Bolsa, em dólar, o recorde nosso aqui foi em 2008, maio de 2008, quando a Bolsa em dólar estava aproximadamente em torno de 45 mil pontos, 45.150 pontos mais precisamente. Com a máxima de ontem, do Ibov, em dólar, a Bolsa está em torno de 26.300 pontos, ou seja, pouco mais da metade desses 45 mil que foi recorde em 2008. Então, ela ainda está barata em dólar, né? Ontem, a Petrobras puxou bastante para cima aí, em função dessa questão de cessão onerosa, que entra grana, né, receita para a Petrobras. O próprio preço do petróleo ontem foi favorável e a expectativa de resultados, né, que amanhã, quinta-feira, a Petrobras, Petro e Vale, se não me engano, amanhã, resultados do terceiro TRI de 2019 serão publicados e a expectativa é que venham números muito bons aí, né? Então, isso é interessante. Então, é isso aí. Continua aqui aquela guerra do PSL, o Eduardo Bolsonaro, ele não vai mais ser embaixador aí nos Estados Unidos, pelo menos ele desistiu disso. Ele vai ser, sim, o líder no governo, lá no Congresso, isso é muito bom também. Não por ele ser filho do Bolsonaro, mas ele vai ajudar o governo, pelo menos é de confiança, né? E o que mais que a gente tem, galera? Os gringos, além disso, além dessas reformas, né, eles estão de olho também nessa questão de corrupção. Por falar nisso, hoje tem mais uma operação da Lava Jato aí na área, né? Em relação à Tequinte. A Tequinte é uma grande empreiteira, uma montadora, que ela tem a Petrobras como seu grande cliente. A Lava Jato aplicou uma multa de 1,7 bilhões, B de bola, 1,7 bilhões de reais de multa em cima da Tequinte em função de cartel, etc, etc. É um clube da corrupção, né? Arrebentaram com a Petrobras. Né? Não precisa falar que o governo fez isso. Então é isso. Lá fora continua aquela calmaria em relação à China e Estados Unidos, essa guerra, né?
Então é isso. Hoje a agenda está vazia, galera. Vamos dar uma olhada nela? Bom, em resumo, né, antes de falar da nossa agenda aqui, essa questão da aprovação da reforma da Previdência, dessa PEC, um projeto de emenda constitucional, né, em relação à Previdência, ele é um pontapé inicial muito importante para esses 5 itens aí que eu falei, né? Só para revisar, né, a PEC paralela da Previdência, que inclui estados e municípios, a questão de diminuição de gastos obrigatórios, urgente, isso é mais urgente do que todas as outras, de cerca de 30 bilhões por ano, né, o governo está quebrado, a reforma dos militares, a tributária e a administrativa, que até está na frente da tributária. Né? Uma questão que é importante também, que o mundo está de olho em relação ao Chile, esse problema do Chile, esses conflitos do Chile. Já morreram 15 até agora, 15, né? Teoricamente, o estupim foi aumento de passagem no metrô, mas por trás disso tem a questão da comoção social, galera. No Chile, cerca de 1% da população concentra 25% da renda, da riqueza do país. Isso não se sustenta em lugar nenhum, né? Então, o Bolsonaro até já deu ordem para as Forças Armadas aqui no Brasil se prepararem para eventuais conflitos. Apesar de toda essa coisa linda e maravilhosa aí de aprovação, de reformas, etc., etc., não podemos esquecer que a gente tem 12 milhões de desempregados, né? E existe uma pobreza enorme, existe uma pobreza muito grande, né? O Bolsonaro veio falar que não se passa fome no Brasil, isso é falta de conhecimento. Então, apesar de que o Chile é um país que só tem 17 milhões de habitantes, né? Nós temos mais de 200 milhões. Então, juntar 200 milhões é diferente de juntar 17 milhões em rede social. Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui na nossa agenda. A nossa agenda hoje, galera, ela está bem, não está nem meia boca, ela está meio vazia, né? O que a gente tem aqui basicamente hoje? Nosso mercado começa às 9, a gente basicamente só tem estoque de petróleo às 11h30. Né? Então, salvo alguma notícia aí que possa acontecer um cisne negro, ou seja, aquela item da agenda que a gente não espera, né? Como alguma bomba. O cisne negro é um item típico que ninguém espera, como a facada, por exemplo, que em setembro do ano passado o Bolsonaro tomou. Né? Então, algum ato terrorista de grandes proporções, alguma coisa, a gente só tem esse item na agenda às 11h30. Vamos dar uma olhada como é que os mercados estão lá fora? Os mercados lá fora estão meio sem direção, estão meio entre 0 a 0, negativo ou positivo. Vamos dar uma olhada agora. Além dessa agenda fraca que a gente tem hoje, galera, lá fora basicamente a preocupação... China e Estados Unidos está numa calmaria por enquanto, sem grandes novidades, né? Seguem aí os dois países, o primeiro escalão, conversando, né? O Trump diz que quer assinar no Chile aí já em novembro, esse acordo China e Estados Unidos. E a preocupação agora é com o Brexit, que segue aí a Câmara dos deputados dele lá votando, etc, etc. Né? Bom, o que a gente tem aqui? Tá sem direção, né, que como eu falei, a Europa, né, você vê, a Alemanha, DAX, Londres, né, Reino Unido aqui positivo, enquanto que Espanha e IBEX aqui Espanha e CAC França negativo, futuros americanos levemente negativos, né, petróleo para baixo, minério de ferro lá na China fechou com cerca de 1% positivo, que pode favorecer a Vale na abertura às 10 horas, na B3, né, e petróleo deve favorecer aqui a Petrobras, pelo menos na abertura. O índice do medo um pouquinho para cima, a Ásia fechou sem direção, ou seja, o nosso mercado aqui talvez ele abra bem comportado. Né? É natural, galera, que depois de dias e dias aí de subida, né? Subidas bem altas, né? Basicamente a gente teve 2 ou 3 dias, a semana passada, de queda no Ibov, depois de 6 dias consecutivos de subida, como eu tenho falado aqui, e segunda e ontem também, é natural que ele dê uma corrigida. Né? Então a gente tem aqui os nossos pontos de suporte e resistência que a gente vai cantar já. Então, basicamente lá fora é isso que a gente tem para os mercados. Né? O Ibov ontem, a gente olhando aqui, olha, o Ibov ontem ele ficou meio que na contramão aqui, né? Olha, subiu 1,3%, chegou a quase 1,5%, né? Bateu 107 mil,
superou 107 mil, muito embora os Estados Unidos fecharam negativo. A Nasdaq, SP 500 e Dow fecharam para baixo. Repito, Petrobras bateu aí mais de 3%, fechou em 2,88. Vamos dar uma olhada finalmente nos nossos níveis aqui, galera, de suporte e resistência. Então, repito, é natural comprar, pelo menos quem em swing trade, comprar nesses níveis aí eu acho meio complicado. É natural e é saudável que tenha uma correção para baixo. Vamos cantar os pontos aqui, galera. E ficar de olho vivo para não dar essa cochilada que eu dei ontem, infelizmente. Mas o importante é que eu saí positivo. Não estou com chorumela, apenas citando aqui o fato. Vamos ver aqui os nossos níveis de suporte e resistência no mini índice e no mini dólar. O mini índice fechou aqui na faixa dos 107.700 aproximadamente. O ajuste foi no 107.970, essa linha horizontal preta que se encontra aí, que é o ajuste diário dos índices futuros, no caso do mini índice, né? O que é que a gente vê aqui, galera, de suporte para baixo, em correção, ok? A gente vê aqui em suporte, né? A gente vê outra coisa, eu coloquei aqui alguns pontos notáveis de 15 minutos também, apesar de a gente estar no 60, tá? Então é importante. Eu achei interessante, né? Porque a gente usa isso no nosso intraday e é importante a gente plotar isso aqui. Então vamos lá. Suporte 107.450, 445, 107.330, 107.240, 107.080, 107.000 bola, né? A gente percebeu isso ontem, quando ele chegou no bola ali, ele ficou zanzando. Então 107.000 bola, né? 106.720, o 106.600 aproximadamente, que coincide com essa linha azul, que foi onde eu perdi a comprão de ontem. Depois os 106.480, a gente tem aqui um suporte de diário no 106.380, depois no 106.260, né? 107.000 bolas eu já falei, né? Depois outro suporte de diário no 105.800 aproximadamente, só que a gente não pode esquecer dos 106.000 bola. Depois desses 105.790 aqui, ou 105.800, a gente vê outro suporte de diário no 105.370. Depois disso, 105.230, 105.000 bola, perdão. Depois disso, os 104.300. Muito abaixo disso, galera, é praticamente impossível chegar lá, mas pode, ok? O que é que a gente vê para cima de resistência? O próprio ajuste na cara dele, no 107.970, essa linha, repito, horizontal preta. Depois, os 108.000 bola, né? Os 108.040, 108.220, 108.630, essa linha amarela aqui não tem nada a ver. Depois, o 109.000 bola, o 109.060, o 109.240, galera, que a gente tinha plotado ontem, né? Também é uma resistência. Depois disso, a gente vê o 109.960, 70, ok? Claro, o 110.000 bola. A máxima histórica foi no 109.245, perdão, que é essa linha verde que está aqui, 109.245, foi um recorde aí, de histórico, se não me engano, de julho desse ano, ok? Então, suportes para baixo, alvo de quem está vendido, ou eventualmente para a gente colocar uma compra, dependendo de indicadores, como banda de Bollinger, conformação de velas de 15,5, né, nível de percentual de queda que ele pode encontrar, e outros indicadores, como pivôzinho de 2 minutos que o Billy Jean utiliza. O Billy Jean trabalha com 4 telas, ok? Então, para baixo, suporte, e para cima, resistência. Vamos ver a doleta para a gente fechar, galera. O mini dólar fechou aqui na faixa do 40,80 aproximadamente, ok? O ajuste ficou no 40,77, essa linha horizontal preta. O que, que a gente vê para baixo de suportes? Na cara dele, claro, o 40,77, que é o próprio ajuste, né? 40,77, eu falei 40,70, se não me engano, 40,77, depois 40,74, depois disso 40,64, o 40,70 também, claro, bola, né? Depois um suporte de diário no 40,61, veja que ele chegou perto ontem lá. Depois disso, outro suporte no 40,57, outro de diário no 40,43, essa linha pontilhada azul que está aqui. Depois disso, a gente vê o 40, só um minutinho, galera. Deu uma
deu uma desfocada aqui. Voltando então, eu parei no 40,44 aqui, que é um diário, né? É uma resistência, é um suporte de diário, perdão. Ontem ele triscou perto do outro suporte de diário, no 40,61. Então voltando, 40,57, 40,43 é um outro suporte de diário, 40,26, 40,07, né? E o 40,00, obviamente. Depois disso, 39,86 ainda. O 3969, e aí a gente tem lá embaixo, no 3939, 3940, um suporte de semanal, que também é um suporte de diário. Vamos ver para cima aqui as resistências, né? O que é que a gente vê de resistência aqui para cima? 4088, o 4092, 4099, 41 bola, 4100, depois o 4111, 4121, 4128, 4135, e agora a gente tem uma resistência de diário no 4143, 4149. Galera, outros pontos a gente vai cantar no intraday, né? Tenham todos uma ótima quarta-feira, paciência. Ontem, apesar de ter feito overtrade, foram todos na paciência, não fiquei entrando malucamente na meiuca, né? Quem quiser assistir o vídeo de day trade de ontem, já está disponível aí no nosso canal aqui do YouTube. Vamos que vamos, o preço tem que chegar na gente, o Billy Jean ele vai entrar e sair aqui, vamos ver se até o meio-dia a gente liquida a fatura. Tenhamos todos um ótimo dia, bom dia ao nosso Petit Comitê mais uma vez e vamos que vamos.